Hi guys, Teacher Jéssica também aqui. E hoje eu trouxe um tema que é bem comum assim os alunos, meus alunos particulares, alunos de cursos, é cometerem erros. E eu quero te ajudar a entender exatamente como estruturar essas frases, tá bom? Nós vamos aprender hoje sobre comparativos e superlativos em inglês. So let's get started. Então vamos começar falando dos comparativos. O que é isso, né? É uma estrutura que a gente vai usar para comparar duas coisas. Então, isso é melhor do que aquilo, essa pessoa sabe mais sobre algo do que a outra, isso aqui é mais bonito, é mais caro, é mais interessante. Como que a gente fala esse tipo de estrutura, certo? Então, antes de mais nada, vamos ver alguns exemplos. For example, number 1. This bedroom is smaller than I expected. Esse quarto é menor do que eu esperava. 2. Your dog runs faster than mine. O seu cachorro corre mais rápido do que o meu. She is more intelligent than her friend. Ela é mais inteligente do que a amiga dela. These people are more interesting than those people. Essas pessoas são mais interessantes do que aquelas pessoas. Ok? Então vamos lá, vamos entender essa estrutura. Como que a gente constrói esse tipo de frases para que você consiga também criar as suas frases depois, certo? Então lá, a gente começa sempre com o sujeito da frase ou o objeto que a gente está falando, né? Sobre o que a gente está falando. Por exemplo, the bedroom, tá? Depois a gente vai adicionar um verb to be ali, para dizer é, né? Então, the bedroom is. Se for algo que seja no plural, a gente vai falar they are, né? The houses are more expensive here than there, ok? Então, as casas são mais caras aqui do que lá. Então, a nossa frase, né, vai ficar estruturada assim. Vai ter o nosso sujeito ou o substantivo da frase. Então, the bedroom is, que é o verb to be. E aí a gente vem com o nosso adjetivo no modo comparativo, né? Que é com esse ER ali no final ou more na frente. A gente já vai entender um pouquinho melhor essa regrinha, dessa estrutura. Mas a gente adiciona ele e a gente tem que sempre adicionar esse than, com A, não com E. Tá? Than, que é do que, e o complemento da nossa frase. Então, this bedroom is smaller than I expected. Ok? She is more intelligent than her friend. Alright? Então, essa é a nossa estrutura. Agora vamos entender essa regrinha ali do ER, do more, como que funciona isso. Então, para adjetivos com uma única sílaba, a gente vai adicionar o ER no final. Normalmente vão ser adjetivos curtos, de até 5 ou 6 letras, tá? Mas a regra fala em sílabas. Eu tenho que dizer aqui que eu nunca aprendi muito bem essa coisa de sílabas em inglês, tá? Eu vou explicar aqui, mas saiba que muito desse conhecimento de palavras que vai o R, o que vai o more na frente, é mais da prática do que de regras, tá? Mas tem uma regra, então eu vou explicar aqui, pode anotar e pode te ajudar nos teus estudos, certo? Então, for example, alguns adjetivos com uma única sílaba. Small vira smaller, fast vira faster, ok? E aí tem alguns detalhes, tá? De alguns outros adjetivos. Por exemplo, se o adjetivo já terminar em E, a gente não vai colocar mais um E e um R, a gente vai adicionar só um R, ok? Então a gente tem o caso de nice. Então, nice vira nicer, ok? Se o adjetivo terminar em Y, a gente vai tirar esse Y fora e vai adicionar um IER, ok? Então, for example, happy vai virar happier, happy vai virar happier. E caso o adjetivo termine com as últimas 3 letrinhas, sendo uma consoante, uma vogal e uma consoante, ou se esse adjetivo for isso, forem 3 letras e for uma consoante, uma vogal e uma consoante, a gente vai dobrar essa última consoante. Deixa eu explicar. Esperar a ambulância passar. Então, por exemplo, o adjetivo big. Big é B-I-G. B é uma consoante, I é uma vogal e G é uma consoante. Então, o que a gente vai fazer? Dobra o G. Então, big vira bigger, com 2 Gs. Ok? E aí agora tu pode estar pensando, meu Deus, mas como é que eu vou saber se é uma palavra, uma sílaba só esse adjetivo, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu falei antes, prática, muita prática, tá? Escrever muito, ler muito, ouvir muito, falar muito pra ir memorizando isso. E tá tudo bem errar, não tem problema usar o more easy, more fast.
E aí aos poucos tu vai se corrigindo. É mais comum, é mais correto, é mais normal as pessoas falarem faster, ok? Ao invés de more fast. Então prático, muita prática. Mas a segunda opção é a gente contar pelos sons de vogal da frase. Então, por exemplo, a palavra nice. Na escrita tem 2 vogais, mas no som vai ter um som só. Nice. Não é nice, nice, não. Nice. Então, por isso que é uma sílaba só, tá? Já, por exemplo, a palavra beautiful. Beautiful. É mais longa, né? Então, ali a gente tem E-A-U no início da frase, são 3 vogais. Tem um I depois e um U no final. No total são 5 vogais, mas são 3 sons. Beautiful. Beautiful, beautiful. São 3 sons de vogal, ou seja, essa palavra tem 3 sílabas. Mas calma, tá tudo bem não conseguir fazer isso. Eu mesma fui realmente entender agora essa regra que existe, tá? Quando eu fui preparar esse material. Então não se preocupa demais com isso. Mas se regras te ajudam, se elas te ajudam a organizar teu pensamento, tá aí a regra, tá? E uma terceira opção, para ter certeza absoluta de quantas sílabas a palavra tem, é ir no Cambridge Dictionary, tá? Então, por exemplo, coloca aqui, ó, editor, coloca aqui o nice. Ali o nice, na transcrição fonética, só tem uma sílaba, não tem pontos separando essa palavra, então é uma sílaba só. Já a palavra beautiful, beautiful, tu vê que ali na transcrição fonética tem 2 pontinhos, separando a palavra em 3 sílabas, tá? Então essas são as formas que a gente pode aí descobrir sobre as sílabas das palavras. Sem surtar, tá tudo certo. Aos poucos a gente vai construindo esse conhecimento e memorizando essas palavras, ok? E agora então falando da regra quando a palavra tem 2 sílabas ou mais, certo? Como beautiful, interesting, intelligent. Todos esses casos a gente vai adicionar o more na frente. Porque soaria meio esquisito mesmo a gente falar she is beautiful, she is intelligenter, ok? She is interesting-er, ok? Por isso, a gente adiciona o more, tá? É uma forma de deixar a fala um pouco mais fluida, suave, tá? Então, more beautiful, more interesting, more intelligent, certo? Agora me conta aqui nos comentários como é que seria a estrutura dessa frase aqui em inglês. Nós somos mais felizes do que eles. Nós somos mais felizes do que eles. Vamos lá, quero ver quem conseguiu entender a estrutura e colocar em prática aí pra gente já ir memorizando. E aí, como tudo nesta vida, temos algumas exceções, certo? Temos alguns adjetivos que são irregulares. Eles simplesmente não seguem essas regrinhas ali do ER, do more, tá? A gente vai alterar eles completamente. Então vão ser novas palavras. Por exemplo, a palavra good. Good é bom, certo? E aí quando a gente vai fazer uma comparação falando que algo é melhor do que outra coisa, assim como no português, né? Bom não é mais bom, é melhor. Então no inglês é a mesma coisa, a gente vai mudar de good para better. Good becomes better. So she plays better than him. She plays better than him. Então ela joga ou toca melhor do que ele, ok? Next irregular adjective is bad. Então o próximo é o bad. Então ao invés de a gente dizer better, né? Seria bad com ER? Não, a gente vai falar worse. Bem diferente. Bad vira worse. So he bakes cakes worse than his aunt. He bakes cakes worse than his aunt. Então ele faz bolos ou prepara bolos pior do que a sua tia, certo? O adjetivo little vai virar less quando a gente estiver fazendo uma comparação. For example, I need less time than you to get ready. I need less time than you to get ready. Então eu preciso de menos tempo do que você para ficar pronta. Agora o much vai virar more. We spent more money this month than last month. Então nós gastamos mais dinheiro nesse mês do que no mês passado, certo? E agora o último então irregular seria o far, que vira farther. Então não é só farer, é farther, ok? TH ali, farther. You live farther than me. Você vive mais longe do que eu, ok? Então beleza, esses foram os comparativos. Agora vamos falar de superlativos. O que são os superlativos? São aquelas estruturas que fazem a gente dizer que algo se destaca em um grupo. Por exemplo, ele é o melhor da turma. Ela é a mais inteligente de todas. Nós somos
melhores do que alguém, ou somos mais competentes do que outras pessoas. Isso aqui é do grupo, tá? Então é o mais, the. Tem sempre esse the ali. The best, the most intelligent, ok? Então vamos entender essa estrutura agora. This is the smallest bedroom I have ever seen. Esse é o menor quarto de todos que eu já vi na vida, ok? Your dog is the fastest in the neighborhood. Então, o seu cachorro é o mais rápido do bairro. She is the most intelligent girl in the school. Ela é a menina mais inteligente da escola. These are the most interesting people in the company. Então, essas são as pessoas mais interessantes da empresa. Então, vamos entender a estrutura, né? A estrutura é similar à dos comparativos, mas tem um detalhezinho ali que muda. Então, a gente vai começar nossa frase com o nosso sujeito, né? O nosso substantivo da frase, sobre o que a gente está falando. Depois vem o verb to be, assim como na estrutura anterior. E aí, agora que muda. Ao invés de só colocar o comparativo, a gente vai colocar um the e o superlativo. Tá? Então, the most interesting, the fastest, ok? E aí o complemento da nossa frase, certo? Então, por exemplo, ali, né? This bedroom is the smallest I have ever seen. The smallest. Então, small vai virar smallest, ok? She is the most intelligent girl in school. She is the most intelligent girl in school. Right? Então vamos entender agora essa regrinha do EST ali em smallest e do most em most intelligent, for example, ok? É basicamente a mesma coisa que antes. Então a gente vai adicionar o EST quando for um adjetivo de uma sílaba. Então as formas de descobrir isso, a gente já falou antes, é a mesma dinâmica, tá? Então, por exemplo, quando a gente tiver small, vai virar smallest. Fast vai virar fastest, ok? E aí, se for como no caso de nice, que já termina com E, a gente não vai repetir EST, só o ST é suficiente. Então, nice vira nicest. É a mesma coisa com o Y lá de antes, ao invés de dizer happiest com Y, a gente vai substituir, vai virar um IEST, happiest. Happy vai virar happiest. E a mesma coisa com o big, né, que tem o G, né, no final, consoante, vogal, consoante. A gente vai dobrar essa consoante final, que é o G, e vai virar de big para biggest, biggest, com double G, certo? E para o caso de adjetivos com duas sílabas ou mais, a gente tem adicionado aí o the most, tá? Então ali antes também é biggest, né? The biggest, the fastest, the smallest, ok? E agora a gente tem o the most, então the most beautiful, the most interesting, the most intelligent. Certo? Então, mais um desafio, deixa nos comentários aí como que tu falaria a seguinte frase. A minha vida é a mais interessante de toda a minha família. A minha vida é a mais interessante de toda a minha família. E aí, então, vamos ver como é que ficam aqueles adjetivos irregulares que a gente viu antes no superlativo, tá? Então, vamos lá. Good, better, best. She is the best player. Bad, worse, worst. He is the worst baker. Então, ele é o pior assador, né, preparador de bolos ou de pães. Baker. I need the least time to get ready. Eu preciso do menor tempo para me arrumar. Então, little vira less e depois least. Então, no superlativo, least. I need the least time to get ready. Então, eu preciso do menor tempo para ficar pronto. Much, more, most, ok? So we spent the most money this month. Então, esse último mês foi o que a gente mais gastou de todos, ok? E para finalizar, temos o far, farther, farthest. Então, you live the farthest. You live the farthest. Você vive o mais longe, né, comparado com o resto das pessoas que a gente está falando, certo? Então, é isso, comparatives and superlatives. É assim, tem algumas regrinhas, eu sei. A gente precisa praticar bastante para conseguir lembrar delas de forma bastante natural, assim, não ficar matutando demais sobre as estruturas. Mas no início é tranquilo, tudo bem demorar para falar, tudo bem errar, tá tudo certo. O importante é se corrigir e aos poucos ir melhorando. Certo? Então me conta o que tu achou sobre esse vídeo, se
te agregou alguma coisa, se eu consegui te ensinar alguma coisa hoje. Deixa o teu like se tu gostou desse vídeo, compartilha aí com os amigos que também estudam inglês e se inscreve no canal para aproveitar e acompanhar os próximos vídeos que eu for postando por aqui, certo? That's it for today. See you next time. Bye!